Você está ouvindo essa música? Parece uma música triste. Parece uma música de algum filme que conta alguma história triste, de algum momento triste. Talvez de um enterro, da morte de alguém. Minha irmã, que música triste. O que está acontecendo? Sim. Hoje o estudo começa com esse fundo musical tão triste. A morte de alguém tão importante. O assassinato de um rei. Mataram o rei. Que? Mataram um rei? Que rei? É a morte de Davi? Foi ele que mataram? Mataram Davi? Foi isso? Não. Apesar de estarmos no livro de Salmos, a morte não foi do rei Davi. Foi do rei dos reis. Sim, mataram Jesus. Olá, gente! Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Mataram o rei Jesus. Porém, anuncia-se no terceiro dia que o mesmo ressuscitou dentre os mortos e vem triunfante. Aleluias! Capítulo 22 do livro de Salmos retrata a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, fique ligado, não saia daqui. Compartilhe esta mensagem para todos os seus amigos e parentes e deixe o seu like. Se você já leu o capítulo 22 do livro de Salmos e pensou que essa narrativa descrevia algum fato, momento histórico de sofrimento do rei Davi, eu digo para você que você se enganou. Como assim? Mas não fala a história de Davi? Aqui, Davi é usado pelo Espírito Santo de Deus como profeta. Mas Davi, profeta? Ele não é um salmista, um homem segundo o coração de Deus? Sim, profeta. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, 30, fala que aqui Davi foi usado por Deus para profetizar e relatar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Uau, que tremendo! Não é isso, minha irmã? Que maravilha a conexão da palavra de Deus. 1000 anos antes do fato acontecer, o Espírito Santo de Deus usava Davi para falar sobre este momento. Mas, um momento que cita as 3 horas de trevas de Jesus e que Jesus passou lá no Calvário, registrado no livro de Mateus 27, 45. Então, minha irmã, hoje nós entramos numa constituição da trilogia sobre Cristo. Salmos 22, 23 e 24 falam sobre Cristo. Fala sobre ele sendo o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, no Salmos 22. Depois nós vamos falar do 23, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, e o 24, o bom pastor, o Rei eterno. Vem conosco, vamos continuar navegando no conhecimento da palavra de Deus. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, faça os comentários, compartilhe com o máximo de pessoas, para que a palavra do Senhor, o Evangelho de salvação, possam alcançar corações. E é tão bom, não é verdade, aprender e conhecer tantas coisas da palavra de Deus que talvez você nunca ouviu antes. Faço um convite especial para você. Vamos fazer uma caminhada pela trajetória, pelo caminho, percurso que Jesus precisou caminhar, do momento em que ele foi preso até a sua ressurreição? Sim, porque é exatamente isso que o salmista Davi veio retratar nos Salmos 22, a morte e a ressurreição de Cristo. Como Pedro relata no livro de Atos, capítulo 2, versículo 30, ele foi um profeta usado por Deus para descrever o momento de sofrimento e um momento de triunfo
do Senhor Jesus Cristo. Porque dos versículos 1 ao 21, ele vai falar sobre o seu escárnio, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor. E a partir do versículo 22 até o último versículo, ele fala do momento triunfante do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Mas que maravilhoso, não é verdade? Como que o salmista, um fato que ocorreu há 1000 anos depois, faz essa narração? É porque o Espírito Santo de Deus que comanda a história. Nós não vamos encontrar nenhum registro relacionado com a vida de Davi ou alguma narrativa que fala sobre a sua vida relacionado com o Salmos 22, porque de fato ele está falando de Cristo aqui. E quando nós falamos dessa trajetória, da caminhada de Jesus até a cruz, nós podemos parar e pensar, não sei se você já fez essa reflexão, o que Jesus pensou neste percurso, neste momento? O que Jesus estava preocupado? Será que ele estava com medo? Será que ele estava ali com grande fé porque era necessário cumprir as Escrituras? Ele era o Messias prometido? Qual foi os pensamentos de Jesus? Nós podemos observar pelas suas falas. Convido você a entrar lá no livro de Lucas. Sim, Lucas, capítulo 23. Houve aí alguns momentos especiais. Antes de chegar os momentos de trevas. Foram 3 horas de trevas. Mas antes de chegar este momento, quando Jesus foi preso, havia ali uma grande multidão que seguia Cristo, com certeza. E essa multidão ficou triste, ficou preocupada e meu mestre foi preso. O que está acontecendo? Ele foi preso injustamente e dentro dessa multidão, óbvio, que havia mulheres. As mulheres sempre acompanharam o ministério de Jesus, sempre ajudaram o ministério de Jesus. E as mulheres estavam chorando, pois o mestre havia sido preso. E no capítulo 23 de Lucas, versículo 27 e 28, as mulheres choram. E Jesus demonstra ali a sua preocupação com aquelas mulheres que estavam chorando. Só que ele fala, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventurado as estéreos e os ventres que não geraram e os peitos que não mamaram. Porque Jesus sabia que ali, a partir daquele momento, começaria o juízo de Deus. E continuando a caminhada, nós vamos ver um segundo momento em que Jesus demonstra a sua preocupação, também a sua compaixão. Sim, a sua compaixão. Jesus estava sendo ali quase pendurado numa cruz e ele demonstra a sua compaixão, sim. No versículo 33 relata que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Estavam os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ali, sendo crucificado por aqueles malfeitores, ele ainda demonstra o seu amor e compaixão, pedindo a misericórdia do Senhor. Perdoa-o, Senhor. E no terceiro momento, nós encontramos no versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E ali aquele outro que de fato era um criminoso, recebeu a salvação. Olha, 3 momentos lindos em que Jesus demonstra a sua preocupação, seu amor, a sua compaixão pelas almas, pela multidão, pelas mulheres, por aqueles malfeitores que mesmo ali maltratando Jesus. E aquele outro que estava ali naquela cruz reconheceu que ele era o Cristo. Mas, a partir do meio-dia, tudo muda. Porque até então, tudo indica que Jesus estava preocupado com os outros e não consigo mesmo. Mas ao meio-dia, começa um momento de trevas. Momento de trevas. Você já viveu dias de trevas? Com certeza sim. São aqueles dias em que você olha, meu Deus, não tem solução.
nada que você faz vai para frente. Todas as conquistas que você adquiriu se perderam. Momentos de dores, doenças, sofrimentos, perdas, dias de trevas. E essas trevas se intensificam quando parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você já viveu por essa situação. Mas aqueles dias de trevas para Jesus, nenhum de nós seres humanos, vamos viver. Sabe por quê? Vamos entender a palavra. Já era então cerca de meio-dia e a escuridão cobriu a terra. Até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do templo se rasgou. Depois de 3 horas da tarde, de trevas de Jesus, ele clamou: Pai, a ti entrego meu espírito. Quando nós lemos Salmos 22, capítulo 1, nós vamos observar o primeiro momento de sofrimento, de tristeza, de agonia de Jesus, devido àquele momento de trevas. No Salmos diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite eu não tenho sossego. E no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, está registrado o mesmo clamor de Jesus. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Amados, neste momento Jesus viveu algo que nunca antes viveram. Ele sentiu a ausência de Deus. Ele procurou a presença do Pai. Ele procurou a presença do Senhor, mas ele não encontrou. Por quê? Por que Deus o abandonou? Na verdade, Deus não o abandonou. É porque naquele momento da cruz, porque ali ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Naquela cruz ele carregava o meu pecado e o seu pecado. E por isso que ele sentiu a ausência de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo e Deus não poderia estar naquele momento devido ao pecado, à sujeira de toda a humanidade que Jesus levava ali na cruz. Olha, amados, olha o que Jesus passou por minha causa, por tua causa, para nos trazer a salvação. E o salmista aqui, no capítulo 22, relata este amor de Cristo, este sofrimento. Ele passava pela dor existencial. Foram 3 os momentos de agonia de Jesus. E o salmista aqui descreve a primeira, essa dor existencial, a dor da alma, a dor do abandono de Deus por causa do nosso pecado. Sim, por causa do nosso pecado. E o segundo momento de agonia de Jesus está registrado nos versículos 6 a 11, que é a dor moral. Quando ele fala: sou verme, não homem. Davi aqui estava se referindo a Jesus. Se lembram que nem o povo, nem os líderes de Israel, nem os oficiais romanos davam a Jesus a atenção devida e merecida? Eles se sentiam um verme. E o verme é uma criatura, que vive no solo, indefesa, frágil, que ninguém dá valor. Isso está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 14. Que o Messias seria terrivelmente desconfigurado pelos seus inimigos. Imagine, você talvez possa ter passado por um momento de dor moral quando você é caluniado, quando falam ao seu respeito aquilo que de fato não é. E Jesus estava ali, sofrendo essa dor por mim e por ti, o desprezo, o escárnio, a dor dos outros
dizerem o que de fato ele não era, porque ele estava sendo visto ali como um malfeitor, porque só ia para a cruz aqueles que faziam mal, aqueles que faziam coisas erradas. Ser visto pelo que você não é. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil a dor existencial, em sentir o distanciamento de Deus, que a sua alma ali sentia uma dor por não sentir a presença dele. Não foi fácil a existência moral. E por terceiro, a dor física. Sim, sofrimento. Você já conhece, muito se fala da dor física de Jesus Cristo quando estamos na época da Páscoa. As chibatadas, os momentos em que ele recebe zombarias, a coroa de espinho. Tudo isso ele passou por mim, por ti, e o mais incrível é que o salmista relata todos estes momentos de sofrimento de Jesus. Se antes de chegar este momento de agonia, que são os momentos de trevas de Jesus, ele pensou na multidão, nos malfeitores, naquele que estava pendurado também na cruz, agora, o que Jesus pensou? Nesses momentos de trevas, Jesus cita os Salmos 22, versículo 1. Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Agora ele estava sentindo a sua dor. Agora ele estava sentindo que estava ali só. E a segunda palavra que Jesus fala ali na cruz, ele fala, está consumado. Ele cita também o livro de Salmos 22, versículo 31. Está tudo consumado. Neste momento, Jesus pensou nas Escrituras. Olha que ensinamento. Olha que tremendo que o Senhor Jesus nos ensina ali naquele momento de sofrimento, de dor. Ele nos ensina a pensar na palavra de Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis de sofrimento, que não se comparam aos de Cristo, mas que dói a sua alma, que dói a sua existência, que dói o seu corpo, o seu físico, suas emoções, que te tira a estabilidade, que traz desequilíbrio. Mas olha o que Jesus nos ensina, aleluias. Quando Jesus estava ali naquele momento, na cruz, levando os meus e seus pecados, ele lembra da palavra, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança, e o que lhe dá esperança é a palavra de Deus. Por isso que é importante memorizarmos a Bíblia, estudarmos a Bíblia assim como estamos fazendo. Parabéns para você que está nos acompanhando o estudo do livro de Salmos, porque nos momentos de escuridão, de trevas, a palavra de Deus fará diferença na sua mente, no seu posicionamento, na sua vida. Aleluias! Porque ali o Senhor, ele cita a palavra de Deus. Está tudo consumado. E assim Deus cumpre o que o Senhor nos prometeu em toda a sua palavra. Porém, o dia de trevas parou. E agora soa o som do hino da vitória. Sim! Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele triunfou a morte, trouxe vida para todos aqueles que nele crê. E o salmista, a partir do versículo 22, ele relata aqui o cântico triunfal de Cristo, um cântico de Páscoa, antes mesmo de ir para a cruz. Ele louva, ele adora ao Senhor juntamente com o povo de Israel, o triunfo do Senhor Jesus Cristo. E como uma grande congregação, dos versículos 22 a 25, uma assembleia, sim, todos reunidos para louvar o Senhor.
os registrados no Antigo Testamento, como os filhos de Abraão, descrito lá no livro de Gálatas 26, como também os gentios, os que se converteram após a ressurreição de Cristo, descrito em Efésios 2:11, todos reunidos numa assembleia para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o Rei da glória. Sim, o Rei da glória. Agora o súdito se reúne de todas as épocas e gerações para celebrar a mesa juntamente com o Rei. Você já se assentou com alguém importante? Talvez sim, talvez não, mas chegará o dia em que nós vamos se assentar à mesa do Rei, o reino messiânico, um reino que não terá fim, um reino eterno. O Messias reinará sobre toda a terra. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que trariam bênçãos a todo mundo. E essa promessa cumpriu-se com a vinda de Cristo para morrer por mim, por ti. Aleluia! Mas quando ele voltar, a promessa se cumprirá de modo glorioso no estabelecimento do seu reino magnífico. Aleluia! Se todos os reinos, todas as terras e todas as nações juntas cantarão e vão bendizer o nome do Senhor, e para todos sempre será glorificado. Esta é a palavra de Deus no livro de Salmos 22. A morte de Cristo, mas a sua ressurreição, como a sua vinda e estabelecimento do seu reino triunfante. Se você deseja assim participar deste momento, permaneça firme com o Senhor, permaneça firme na sua palavra, permaneça fiel, temente ao Senhor, porque chegará o dia que vamos celebrar, vamos cantar o hino da vitória para todos sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos neste momento e sentir no fundo do seu coração tudo que você acabou de ouvir, que você leu no Salmo 22. Que maravilha! Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos a ti, Espírito Santo, que revelou para Davi o que aconteceu na vida de Jesus. E hoje nós temos acesso à maravilhosa graça, o maravilhoso presente que é ter Jesus como nosso Senhor. Como é maravilhoso ter a ti, Espírito Santo, como nosso amigo que mora dentro de nós. Que palavra maravilhosa, que revelação maravilhosa. Senhor, nenhuma dor se compara ao grande presente que é poder saber que nós viveremos contigo eternamente. Espírito Santo de Deus que transforma, que constrange, que modifica a vida das pessoas. Espírito de Deus, age no nosso interior, fortalece as nossas emoções, fortalece o nosso corpo, fortalece o nosso espírito, para que possamos viver a verdade do Evangelho, para que possamos proclamar o teu reino, para que possamos viver o reino do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus e peço, Espírito Santo de Deus, age no coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que hoje vai ter acesso a essa palavra, que possa se encontrar contigo, que possa receber a revelação, que possa entender a profundidade do que está descrito nesse texto, que possa entender os sentimentos, toda a dor e toda a vitória que foi conquistada ali na cruz do Calvário. E no nome de Jesus, que possamos nos levantar neste dia, que possamos celebrar o Senhor, que possamos glorificar o seu nome e declarar que sim, Jesus está vivo e viverá para sempre, vivo nos nossos corações, para sempre glorificado, engrandecido, para sempre exaltado. Aleluia! Seja exaltado, Jesus, seja exaltado, Senhor, seja exaltado, Rei da glória, Rei do nosso coração. Aleluias. Amém, Jesus.